todos. Sejam muito bem-vindos. Quero dizer que, para quem nos visita, vocês estão no melhor território de Portugal, que é o Tropicado. Que é o melhor lugar. Não, mas eles, daqui para terminar o culto, eles vão realmente ver que aqui é o melhor lugar de Portugal para se estar, para viver. Mas sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo culto jovem do ano, desse ano. Tem sido um desafio para nós voltar às atividades e vir com essa ideia de fazer o culto mensal. Mas somos gratos a Deus porque Deus tem nos ajudado, tem nos encorajado, tem nos dado força, e estamos aí para fazer a vontade dele. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim, vamos orar, mas pode vir, irmão Telmo, venha também, seja bem-vindo. Eu queria pedir uma salva de palmas para o irmão Telmo. Os mais jovens que está aqui nesse momento, irmão Telmo, Deus abençoe, e a vontade também. Mas, acredito que... Mas acredito que nem todos aqui se conhecem, eu também não conheço todos, o pessoal de Cantanhede e algumas pessoas que nos encontramos lá atrás, no ano passado, acho. Mas, tanto eu, o pastor e algumas pessoas aqui, nós somos bons de memória e queríamos que pudéssemos se apresentar falando o nome, tá? Então, quando eu disser 3, todo mundo vai dizer o seu nome junto e aí vamos todos recordar e lembrar do nome. Ninguém vai sair daqui sem saber o nome de ninguém, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Escutei o Wagner, escutei o Telmo. Mais uma vez. 1, 2, 3. Lucas, Wagner, Telmo, Felipe. Até o fim. O Diogo. Olha, mais uma vez, Deus abençoe e sejam bem-vindos. Esse aqui, para quem não conhece ainda, esse é o nosso cantinho aqui dos jovens, para fazer o nosso culto. Nossa expectativa, temos aqui mais ou menos 40 cadeiras, 45. 49. Olha, o Papai do Céu está mandando mais. Mas a nossa expectativa é que daqui a pouco tempo temos que arrumar outro espaço. Abrir a porta, pronto, mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Então vamos ficar de pé, vamos orar. No momento do louvor, você também pode bater palma, pode adorar, pode pular, pastor? Pode pular, mas sinta-se à vontade para louvar e adorar o nome do Senhor. No momento do louvor também vamos ter algumas estreias aqui no louvor, gente estreando aqui no nosso ministério do louvor. Então isso é bênção. Orem pela minha filha também, só Jesus. Está numa fase de adolescência. Já é adolescente de 15. Ela tem 2 anos, mas acho que ela tem 15, na verdade. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor irá de fazer ainda, Senhor. Queremos te agradecer por esse momento aqui, porque estamos reunidos aqui, ó Deus, como teus filhos e em família, para louvar e agradecer o teu nome. Que tudo possa ser, ó Deus, para a honra e a tua glória, Senhor. Continua falando aos nossos corações. Abençoa também, ó Deus, cada jovem aqui, seja do Cantanhede, seja do Tropicado, Senhor. Cada adolescente, Pai, nos usa conforme a tua vontade, Senhor. Que possamos entender, ó Pai, que o Senhor é um Deus na nossa vida, Senhor. E que o Senhor continue, ó Deus, nos ajudando, nos capacitando, nos guiando, nos orientando e nos dando também sabedoria. Dependemos de Ti, Senhor, e que o Senhor continue sempre derramando a Tua graça, a Tua misericórdia sobre todos nós. É assim que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde. Voltamos aqui só. Nós vamos iniciar este livro e vamos fazer uma leitura bíblica que vai estar projetada. E diz
assim: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e foi por tua vontade que elas existem e foram criadas. E o meu desejo é que esta possa ser também a nossa afirmação. Portanto, vamos voltar a ler o versículo e vamos ler todos juntos. Tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e foi por tua vontade que elas existem e foram criadas. Nós vamos adorar o nosso Deus, este Deus que criou os céus, criou a terra e que é digno de toda a glória e de todo o poder. Sua palavra,
sido compromisso com o reino de Deus. E uma das formas de nós estarmos comprometidos é contribuirmos para que o reino de Deus cresça aqui na Terra. E uma das formas de fazermos isso é, obviamente, espalharmos a palavra, espalharmos a boa nova que é Jesus. E por isso, nestes cultos, o nosso desafio é que possamos fazer uma entrega de ofertas que vai reverter para os projetos missionários que a nossa igreja está a ver. E, obviamente, nem sempre conseguimos apoiar financeiramente, nem sempre isso é possível. E, por isso, para além de entregarmos as nossas ofertas, nós vamos cantar uma música que lembra a importância que é nós próprios espalharmos a mensagem, sermos missionários nos nossos locais de trabalho, na nossa escola, nas universidades. E, por isso, nós vamos cantar uma música que diz que o que nós podemos ser na vida de alguém, é nós, e se nós não formos quem irá, se nós não estendermos as mãos, quem o fará, vamos envolver-nos, vamos entregar as nossas vidas e vamos dizer ao mundo que Jesus vai voltar. Amém. Quero viver.
emitir a decisão que estamos muito felizes, estamos muito todos louvados, por isso também pelas ofertas que foram entregues, Pai, e que possam realmente ser utilizadas para a tua bem, Senhor, para que tu possas ser mais pessoas, Pai. E isso tudo, que eu estou aqui, Senhor, e peço melhor do que esse grupo que já está a realizar, Senhor. Eu penso, Senhor, que isto neste tempo, Senhor, em comunhão, também para aprendermos mais sobre isso, Senhor. E peço, Senhor, que haja aos nossos corações, Senhor. Estamos sempre aqui, Senhor, haja todos mais prósperos também, Pai, e capacitados agora para o resto de semana que está a acabar, Senhor, que vai começar a entrar na Deus. Acompanhe-nos também nas nossas viagens para casa, Senhor, e que possamos ter esta esperança no nosso coração, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai, e nada nos faltará, Deus. Por isso, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, que eu vou passar a palavra. Saudar a todos. Não há uma salva de palmas para ninguém agora. Isto tem que ser enquadrado. Na última vez demos mais salva de palmas, fomos mais contidos nas salvas de palmas. Mas pronto, a salva de palmas para vocês também. Okay. Está tudo bem disposto, espero eu. Espero que sim, irmãos, espero que sim. Bom, pessoal, Cantanhede, esta é a oportunidade de vocês decidirem no próximo domingo não irem ao culto, não é? Tem que aturar este grau de 2 domingos seguidos, é chato, ou das 2 semanas seguidas, não é? Mas querendo o Senhor, no próximo domingo estaremos juntos lá em Cantanhede. Vai ser certamente um tempo abençoado. Ok, irmãos, compromisso, o reino de Deus na palavra. O Edu, no mês passado, iniciou esta reflexão falando sobre o compromisso no reino com um outro aspecto muito importante da nossa vida cristã, que é a oração. E hoje vamos fazer, então, numa outra perspectiva, num outro aspecto importante do reino, que tem a ver com a palavra escrita, o papel que Deus determinou dar à sua comunicação através da palavra. Mas nestas conversas sobre compromisso com o reino, eu creio que o primeiro desafio será pensarmos mais uma vez, e o Edu no mês passado já o fez, mas pensarmos mais uma vez sobre este primeiro conceito que aqui está presente nesta conversa, que é compromisso. Eu creio que todos concordaremos que este é um conceito que cada vez mais é rejeitado. Vivemos cada vez mais numa época em que os compromissos não são muito desejáveis. Queremos, de facto, ter uma caminhada com poucos compromissos. Tudo tem que ser muito imediato, muito para o momento. Amanhã logo se vê como é que as coisas vão acontecer. Claro que vocês não têm idade para saber isso, mas alguns de nós estamos aqui com mais experiência. Lembramos que no passado, por exemplo, no que diz respeito a um emprego, um bom emprego era aquele emprego que era para a vida inteira, não é? Os nossos pais buscavam isso, nós de alguma forma ainda fomos encaminhados. Hoje em dia não. Hoje em dia o melhor emprego é aquele que eu tenho agora, que amanhã pode não ser. E nós estamos a viver nesta realidade. E este problema, que eu quero identificá-lo como um problema de falta de compromisso, estende-se a outras áreas da nossa vida, não é só do trabalho, é também nas nossas relações pessoais, também no casamento. E por isso este é um assunto de facto muito importante. Mas porque estamos hoje e o assunto é Reino de Deus, é muito importante compreender que o compromisso é algo realmente muito importante no reino, é essencial, e deixem-me-vos dizer uma coisa, não está em discussão. Deus não abriu a discussão para saber se nós concordamos ou não com isso. O reino de Deus implica compromisso. Faz parte da identidade deste reino. E temos visto isso de muitas formas. Podes pôr o texto.
Filipe. Nós recentemente tivemos a fazer uma série de mensagens aqui sobre João capítulo 15 e o conceito que Jesus lá apresenta do permanecer. Permanecer é compromisso. Permanecer ligado a é compromisso. E nós percebemos que Jesus ali deixou muito claro que só quem permanece é que dá fruto, só quem permanece tem a identidade do reino. Algo sempre muito presente no coração do Pai, e nada disso não é só de agora. Isto tem a ver com tudo o que aconteceu no início. Lá no início, em Êxodo, Deus falou o seguinte: eu vos tomarei por meu povo, eu serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E depois ele diz mais à frente, em Êxodo 19:5: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conselho, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Este é o padrão que Deus logo no início estabeleceu com o seu povo, com aqueles que eram identificados como o povo de Deus. E por isso o compromisso é de facto algo muito importante para Deus. É tão importante que quando Deus fez uma segunda aliança, uma nova aliança com o seu povo, e nós encontramos isso lá muito bem presente em Mateus capítulo 6, em capítulo 26, versículo 28, quando Jesus fala sobre a ceia, e naquela experiência ele diz que o seu sangue era o selo desta nova aliança. Vejam como é que Deus dá importância aos compromissos, que ele selou esta nova aliança com o próprio sangue do seu Filho. E, portanto, não será muito difícil de compreender que compromissos é um assunto muito importante para Deus. Mas por causa do tema de hoje, precisamos de considerar algo que eu creio que também é muito atual e que quando eu fui desafiado aqui pelos nossos jovenzinhos a lidar com este assunto, veio à minha mente. É algo que entrou pelas nossas vidas nos últimos anos de uma forma abrupta e fomos completamente abalroados por isso. E está muito mais presente do que aquilo que nós conseguimos, se calhar, até entender. O que é que nós todos temos a noção que o ser humano é um ser muito influenciável? Concordam ou não? Somos uma esponja. Somos uma esponja. Mais uma vez, os mais antigos vão se lembrar dos ditados populares. O pessoal agora nem sabe o que é ditados populares, mas a malta mais velha, sabia muitos ditados populares. Mas os mais velhos diziam um ditado muito interessante: diz-me com quem andas e direi quem tu és. Pessoal, não? O pessoal ainda se lembra. Porquê? Porque nós somos umas esponjas de influência. Nós adaptamos àqueles que andam perto de nós. E por isso é muito fácil adquirirmos hábitos, marcas dessa influência. Aqui há uns anos, há bastantes anos, eu era um jovem, foi muito interessante porque naquela altura, por causa do ministério cristão, muito voltado para os jovens, veio para Portugal um querido amigo que trabalhava na área da música e ele tinha um estilo muito próprio de cantar. Foi muito interessante porque, passado algum tempo em Portugal, e pronto, numa época em que havia menos recursos, não é? E não havia internet, havia menos recursos. Mas era interessante, passado algum tempo, nós íamos por diversas igrejas e vimos o pessoal a cantar com o estilo dele. Era o mesmo tipo, a mesma intuação. Eu disse, como é que ele conseguiu influenciar esta malta toda desta forma? Mas esta é uma realidade e é um facto e não vale a pena ignorar isto. Hoje esta ação influenciadora ganhou uma dimensão e uma importância como nunca teve noutras épocas da história. E eu creio que é importante nós percebermos isso. A capacidade de influência que hoje há não é comparável com nenhum outro momento da história. E por esse motivo eles temos um grupo de gente que, percebendo esta realidade, concretizam na prática e o mais interessante, eles até vivem à conta disso. Este novo conceito, esta nova profissão que apareceu aí, são os influencers. Então, eles influenciam, não é? Os influencers influenciam. Hoje, a verdade é que isto ganhou uma dimensão tal que hoje estuda-se, investe-se milhões no marketing da influência porque se percebeu que isto, é impressionante.
É impressionante a capacidade de moldar e de influenciar uma geração. E não sei se vocês têm pensado nisso, eu de vez em quando penso, e às vezes até penso nestas coisas. Como é que alguém chega a ser um influencer? Como é que alguém chega a ser um influencer? Hein? Qual é o método? Vai para uma universidade, escolhe o curso, você tirar o curso de influencer, não é? Há uma licenciatura para isso, não há? Epá, vocês digam. Não há? Uau! Epá, eu quero essa previsão. Mas como é que alguém chega a ser um influencer? Digam lá. Tem que ter seguidores, muitos seguidores. Mas para ter seguidores, o que é que ele faz? Vídeos, alguma coisa popular. Mostrar a sua vida, o estilo de vida que tem. Começa a fazer uns vídeos, mostra umas coisas, faz umas parvoíces e tal, faz umas palhaçadas e tal. Mas vejam, não há licenciaturas, não é necessária. A Lídia tem que ter um rol de autorizações para a pizzaria. Já agora, a melhor pizzaria aqui das Holandesas, foi o pessoal que não sabe, a pizzaria em Aveiro, depois já que tem diferença, já está ok, é zero, pizzaria zero. Mas a Lídia para ter a pizzaria tem um rol de autorizações, aquilo tira. Alguém precisa de autorização para ser influencer? Há alguma licença que tem que se tirar à Câmara? Que eu saiba não. A única coisa que eles têm de facto conseguir é fazer aquilo que vocês estavam a dizer, começar a fazer uns vídeos, começar a dizer umas coisas, conseguir uns likes e depois de uma forma que quase inexplicável, começam a ganhar importância, começam a ter um certo número de seguidores e está feito. E de repente, gente... Depois reforma já. Depois eu tenho que comprar o Ferrari, e compro aquilo tudo, e aquela casa com vestido e tal. E depois, então, se calhar, reforma-se. Já agora, eles descontam para a Segurança Social? Sim. Descontam? Mais pensar. Eu estou quase a reformar, mas eles descontam já. E eu espero que eles descontem pelos valores que ganham. Pois, agora a gente já não sabe. Vejam, isto de facto é impressionante como estas coisas acontecem, mas é isto que eles fazem. Eles alimentam o público, os influencers alimentam o público com constantes publicações. Na maioria dos casos falam de tudo e mais alguma coisa, dão as suas opiniões. De facto, o que eles fazem é entreter os seus seguidores, influenciando-os, muitas vezes com conteúdos altamente duvidosos. Obviamente eu estou a generalizar, porque obviamente há influencers com alguma qualidade, eu ainda não encontrei nenhum, mas deve haver. Há com certeza. Mas é isso que eles fazem. Mas na verdade, isto é um fenómeno muito interessante. E eu dei por conta, por causa de um influencer que eu conheço muito bem, vocês não conhecem, mas há alguém que começou a fazer uns vídeos sobre uma área técnica para a qual ele não tem nenhuma qualificação. Ele começou a fazer uns vídeos. A certa altura conseguiu ser mencionado por um fulano tal que mencionou o vídeo dele. As pessoas foram ver. De repente ele conseguiu uns milhares de seguidores. Hoje vive à conta disso. E é incrível. Ele dá opiniões sobre tecnologia sobre a qual ele não tem nenhuma formação. O único currículo dele é ter conseguido os likes e ter sido mencionado por alguém de renome. É isto que os influencers fazem. É isto que é uma influência. Eu fiz o trabalho de casa, não é? Então fiz a pesquisa, uma pesquisa simples. E quando nós pesquisamos, por exemplo, os youtubers com mais seguidores em Portugal, é deprimente, o conteúdo, a qualidade, eles têm muito boa qualidade de imagem, obviamente, eles investem muito nisso. Os conteúdos é terrível, é impressionante. Mas é uma realidade irrefutável, é que eles têm capacidade, eles têm espaço e eles conseguem influenciar milhares e milhões de pessoas. E essa é uma realidade à qual nós não podemos fugir. Sabem, quem é mais distraído pode pensar que este fenómeno dos influencers é novo e está totalmente relacionado com a internet.
Mas óbvio que não é. Óbvio que não é. E nós poderíamos nos lembrar, na história mais recente, de alguns influencers que fizeram um trabalho incrível. E alguns deles igualmente muito mau. Se nós pensarmos, por exemplo, no Hitler, o que é que o Hitler fez? Foi influenciar uma nação, um continente, que levou uma guerra mundial, que levou à morte de milhões de pessoas, porque ele conseguiu influenciar um grupo de nações com a ideia dele. Ele era um grande influencer, obviamente, à época, aos recursos que ele tinha na época, aos métodos que ele tinha na época, ele foi, sem dúvida nenhuma, um grande influencer. Mas a verdade é que este conceito é bem mais antigo até que o Hitler, porque quem inventou, espantem-se, quem é que inventou este conceito de influencers? Foi Deus. Uau, foi Deus que inventou isto. O que a internet veio fazer, de facto, foi tornar tudo isto mais fácil, vulgarizar e tornar mais vulgar o conceito e a prática, e como nós já percebemos, nem sempre para o melhor. Mas isto foi inventado por Deus, não tem nada a ver com a internet. Desde o princípio que Deus decidiu e desejou ser o nosso influencer. E a verdade é que Ele decidiu começar a ser influencer, despejando conteúdos para o seu povo. Com os recursos de comunicação da época, Ele despejou conteúdos, Ele fez diretamente com o povo com quem tinha essa primeira aliança. Aquele povo era constantemente o povo com quem tinha um compromisso com o reino. Então, ele tinha um compromisso com essa gente, então começou a despejar conteúdos para eles. E é interessante, tal como acontece com os influencers hoje, chegam a um ponto em que, de repente, eles percebem que aquilo começam com um telemóvel, não é? Depois compram uma GoPro e, às tantas, obviamente, têm uma maquinaria incrível para fazer os filmes e para fazer os vídeos. É interessante que Deus também investiu na qualidade da sua comunicação. E houve um momento em que Deus decidiu, ir ao máximo dessa comunicação. E como é que Ele fez isso? Ele enviou Jesus. Ele enviou o seu próprio Filho. E sejamos honestos. Alguém conseguiu ser melhor e mais importante influencer no mundo que Jesus? É óbvio que não. Jesus é, com toda a certeza, dos humanos, porque Ele foi humano, na sua expressão humana, Ele foi e é, com toda a certeza, o melhor e o maior influencer do mundo. E Ele usou um método incrível. O que é que Ele fez? Ele agarrou em 12 homens, já estava a tirar os Judas logo nisso, mas foi, porque, obviamente, como hoje eles não conseguem influenciar todos, e houve uma ovelha negra, não é? Mas Ele agarrou em 12 homens, começou a influenciá-los, e vejam que o método dele funcionou tão bem. Nós estamos hoje aqui. Nós estamos hoje aqui. Porque houve um influencer que agarrou em 12 homens, começou a influenciá-los, e vejam o resultado disso. Incrível, não é? Incrível. Nós estamos aqui hoje para confirmar que Jesus é o top dos influencers. Mas, amados, como nós sabemos, Jesus, a certa altura, por determinação do Pai, regressou à sua presença. Ele ascendeu aos céus. É verdade, como nós cantámos há pouco, Ele vai voltar. É óbvio, Ele vai voltar. Mas o Pai, que não desistiu de ser influencer neste mundo, desejou e preparou que, na ausência de Cristo, porque vejam, Jesus veio inaugurar um novo modelo de comunicação do Pai para influenciar. Ele decidiu que então agora, neste novo modelo de influência, neste novo modelo de comunicação, quem é que o Pai se lembrou de usar para influenciar este mundo? Esta malta. É que Jesus vai voltar, mas até Ele voltar, o Pai deseja e espera continuar a influenciar este mundo, e Ele vai continuar o trabalho que Jesus veio inaugurar. E como é que Ele vai fazer isso? Ele espera que esta ação dele, transformadora e de influência, possa acontecer através de cada um de nós. Amém. Daqueles que têm um compromisso com o Reino. E vocês agora perguntam, mas que conversa é esta para chegar ao assunto de hoje? Pois chegamos aqui ao assunto de hoje. Chegamos hoje, por incrível que pareça, chegamos aqui ao assunto de hoje. É que compromisso com o Reino
no que diz respeito com a palavra, tem tudo a ver com isto. Porque, podes pôr, Filipe, os comprometidos com o reino precisam, acima de tudo e primeiro de tudo, serem influenciados por Deus. É verdade que Deus vai nos usar, mas para nós sermos usados, nós vamos ter que ser cada vez mais e melhor influenciados por Ele. E esta é uma tarefa para toda a vida. Para toda a vida. Okay? Inevitavelmente precisamos de nos expor aos conteúdos dele. Precisamos de continuar a ser expostos aos conteúdos deste nosso influencer. Isso vai acontecer através da palavra que ele deixou para nós. E notem, alguns de vocês não sabem, eu tenho um passado, não um passado desgraçado e triste, não, mas tenho um passado ligado às artes gráficas e, portanto, eu tenho uma ligação muito especial ao papel. E pá, isto, usar a Bíblia no telemóvel e não me... Eu gosto do papel, mas eu não tenho nenhum problema com isso. Epá, usem o modelo que queiram. Abram, liguem, façam o que quiserem. Agora, o conteúdo, esse conteúdo vai ter que ser a palavra. Vai ter que ser a palavra. Este é um método que não foi descoberto agora, que foi descoberto e foi inventado por Deus há muito tempo. Deus vai continuar, tal como fez do início, a influenciar-nos através da palavra. E, naturalmente, nós precisamos de aceder aos seus conteúdos. Precisamos, pois, em vez de investirmos algum tempo em alguns youtubers, precisamos de aceder aos conteúdos que Deus preparou para nós. Eles estão sempre disponíveis. E vejam, têm sempre qualidade, a imagem é sempre boa e os conteúdos são sempre excepcionais. Vejam, nós precisamos mesmo, porque estamos comprometidos com o reino e precisamos ser influenciados por Deus, nós precisamos nos saturar com estes conteúdos de Deus. Este sempre foi o desejo e a estratégia do Pai. Os outros textos bíblicos vão estar projetados, mas estes, desculpem lá, vocês vão abrir. Salmo 1. E provavelmente, até se calhar, vocês até sabem este salmo de cor. Portanto, liguem, abram, façam o que quiserem, mas acedam a este conteúdo que o Pai deixou para nós. E fazendo uma leitura... Alguém tem aqui a versão do livro ou da atual... Alguém pode ler, Lídia, na versão atualizada? Na atualizada no livro. Tanto faz. Mas se for a do livro... Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não vai pelo caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos aborrecedores. Podes praticar. Antes tem prazer em fazer o que o Senhor ensina, meditando dia e noite na sua lei. Ok, podes parar aqui. Vejam, feliz aquele que não se desvia por coisas menos saudáveis na sua vida. E essa agora dos esclarecedores vocês podem depois tentar perceber o que é que isso pode significar na vossa vida, mas é tudo aquilo que não interessa. Eu diria que é tudo aquilo que não interessa, que não edifica. Mas felizes são aqueles que não se detêm, que não perdem tempo com isso, mas que têm prazer e meditam na lei de Deus, na palavra de Deus, dia e de noite. Em que exagero! Esse é o modelo, esse é o método que o Pai, que inventou este conceito de influência, pensou para aqueles que têm compromisso com o reino. É que nós devemos ser pessoas que nos saturamos da palavra e que... É mesmo. Sabem, há uma diferença entre ler a palavra e meditar na palavra. Há uma diferença abismal. Nós, para meditar na palavra, não precisamos ter a palavra aberta. Precisamos de a lembrar. E às vezes nós andamos aí a pensar algumas coisas e de repente, espera lá, mas o que é que Deus já disse sobre isto? E depois lembrei, parece que há um texto qualquer que Deus disse isto. É lembrar, trazer à nossa... Eu vivi numa ilha onde havia mais vacas do que pessoas, então eu gosto sempre deste conceito. Os que estão aqui lembram-se como é que é o sistema de destino das vacas. São ruminantes, não é? Ou seja, elas comem, ingerem e depois voltam
a digerir e a mastigar. Está lá aquele, se vocês estudam isso lá em Ciências da Natureza. Esse conceito é interessante. Nós ouvimos a palavra e depois ruminamos a palavra. Ela vem à nossa mente, nós pensamos no que é que ela quer dizer. Às vezes fica aquela dúvida, mas o que é que Deus está a querer dizer isto? Mas se calhar no dia seguinte nós temos que ir à procura, tentar perceber, ler o contexto, ver o que é que Deus tem. Oh Deus, o que é que estás a dizer com isto? Mas esse é um exercício que nós precisamos de fazer. E isto é tão... E pensem que isto é um exagero, que seja mesmo um exagero, mas este foi o modelo que Deus preparou para aqueles que são comprometidos com o reino e que têm que ser influenciados por Deus. Eles vão ser influenciados por Deus na medida em que leem, meditam, se encharcam da palavra, porque o resultado do Salmo, agora a Lídia vai terminar, então por favor, ler. É como a árvore plantada junto a poços de água que dá fruto na época própria e cujas folhas não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, são antes como a palha que o vento leva. Por isso, não resistirão quando vier o julgamento de Deus, nem poderão permanecer no julgamento dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição. Vejam, quando nós lemos o resto do Salmo, que não é muito longo, nós percebemos que há um abismo entre a vida daqueles que têm um compromisso com o reino, daqueles que se encharcam da palavra e os outros. E isto começa por uma expressão que em algumas Bíblias tem a dizer bem-aventurança, mas nesta versão bem-aventurados significa felizes. Este é o conceito de felicidade. Este é aquilo que vale a pena mesmo. É aquilo que Deus preparou para aqueles que estão comprometidos com o reino e que se comprometem nesse reino a ser influenciados por Deus, e Deus vai influenciá-los através da palavra, e o resultado disso na nossa vida é uma vida como aquela que está ali, mas que obviamente hoje temos mais coisas para pensar sobre esse aspecto. E eu queria então desenvolver alguns aspectos que eu creio que são essenciais para nós percebermos a importância. Este nosso compromisso no reino de Deus está radicalmente dependente da influência que a palavra tem na nossa vida. E mais uma vez, amados, isto não está em discussão. Isto não está em discussão. Isto não está a precisar dos nossos likes. Foi Deus que decidiu isto. E isto é absolutamente vital e essencial para aqueles que querem viver e estar comprometidos com o reino de Deus. Então, sendo o nosso compromisso no reino uma experiência de fé, porque, de facto, o nosso compromisso com o reino é também, e é acima de tudo, uma experiência de fé, vejam que é importante perceber que há uma relação direta entre a fé e a palavra. Eu não sei se já aconteceu convosco lidarem com pessoas que chegam ao pé de nós e dizem: eu gostava de ter a tua fé. Eu gostava mesmo de ter a tua fé. E nós às vezes ficamos assim, porque é muito difícil. O que é que eu digo agora a esta pessoa? A fé é fé, o quê? E Paulo diz que está na gênese da fé. Se alguém quer ter fé, precisa da palavra. Portanto, nesta experiência de reino, nesta experiência de estarmos comprometidos com o reino, que é uma experiência de fé, obviamente, nós pertencemos a um reino espiritual e temos como Rei e Senhor deste reino alguém que é um ser espiritual. Esta é, obviamente, a mais extraordinária experiência de fé. Não vai haver experiência de fé, não vai haver uma experiência de reino e de compromisso com o reino sem que esta fé exista, e para ela existir tem que existir palavra. Porque qualquer fé que esteja alicerçada e que tenha como ponto de partida qualquer outra coisa que não seja a palavra, eu diria que é uma fezada, não é uma fé. E pode até ser impressionante, mas não é a fé do reino de Deus. Não é de todo. E portanto, só aqui nós já começamos a ver como é importante a palavra. Agora, sendo o nosso compromisso com o reino uma experiência de obediência, agora aqui as coisas começam a piorar, não é? Porque estava tudo a correr bem, agora, como começam a falar de obediência, mas vejam, este é outro assunto que não está em discussão. É evidente que a nossa participação e compromisso com o reino tem a ver com uma experiência de obediência. E é evidente que para sermos obedientes precisamos de ouvir a palavra, porque senão vamos ser obedientes a quê? Então Tiago deixa-nos essa imagem muito clara em Tiago 1:22. Cumpram efetivamente, eu estou a usar também a tradução do livro aqui, cumpram efetivamente o que a palavra vos diz e não se limitem a ouvi-la. Vejam aqui,
Há pessoas, eu já tinha encontrado pessoas que dizem: "Ei, eu já li a Bíblia toda." Sim, e eu posso ler o Código Penal todo e ser o maior bandido desta vida, não é? E não cumprir nenhuma das regras, nenhuma das... Ok? Mas vejam, Tiago é muito claro disso. Obviamente nós precisamos de a ouvir, mas não se limitem a ouvi-la. De outra forma, correm o risco de se iludirem. Porque quem se contenta em ouvir a palavra e não a procura pô-la em ação é como alguém que se observa ao espelho, assim que se afasta, esquece de que como era a sua imagem, aquele, porém, que presta atenção à lei perfeita de Deus, que nos torna livres, não sendo um ouvinte que facilmente esquece, mas que cumpre o que esta lhe diz. Esse será feliz naquilo que faz. Vejam, amados, alguém que tem um compromisso com o reino, obviamente tem uma necessidade de obediência, e para ter esta experiência de obediência só vai acontecer de uma forma. Não vou falar. Não vai acontecer de outra forma. Mas neste ponto, provavelmente, alguns de nós questionamos: "Isso é verdade, mas eu às vezes tenho problemas, porque eu não sei como é que eu hei de fazer." Vejam, o nosso compromisso com o reino é também uma experiência diária na qual precisamos de orientação. É óbvio que precisamos de orientação. Então, vejam, Deus, que é de facto fantástico e é uma influência tremenda, o que é que Ele também inventou? Uma outra coisa, que há malta que pensa que o GPS foi inventado agora. Não, Deus já tinha inventado o GPS há muito tempo. E uma evidência disso é algo que está lá no Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que de noite ilumina o meu caminho. Ou seja, a palavra é a forma de Deus nos iluminar e nos dirigir para nós percebermos para onde é que devemos ir. Portanto, o GPS não é também uma invenção de agora, é uma coisa que já existe há muito tempo e que Deus decidiu pôr à disposição daqueles a quem influencia. É porque quando há dúvidas, calma, eu oriento. E a palavra orienta. Por isso, vejam, não há como nós sermos influenciados por Deus, temos este compromisso com o reino e dispensarmos a palavra, porque a cada dia, em cada circunstância, isto é mesmo, em cada dia, em cada circunstância, nós precisamos de orientação, e essa orientação vai vir da palavra, não vai vir do outro lado. Não vai vir do outro lado. Então, sendo o nosso compromisso com o reino, uma experiência de transformação. Já estávamos a falar de obediência, agora falas de transformação, pois é verdade, não é? Quando nós chegamos ao reino, na maioria dos casos, estamos sujos, cheiramos mal, isto não tem nada a ver com uma conversa que eu tive com a Leila, uma brincadeira dela. Nós chegamos ao reino e estamos imundos, a nossa situação é imunda. Então Deus, obviamente, que nos quer influenciar, começa a cuidar de nós, não é? Começa a transformar-nos. Eu gosto de uma imagem, já contei isto aqui na igreja, mas eu gosto de uma imagem que alguém conta. Creio que todos vocês têm, uma malta mais nova, se não ouviu, já devia ter ouvido falar do Miguel Ângelo, aquele pintor e escultor, não sei em que século é que ele viveu, mas já foi há algum tempo. Ele é um dos maiores artistas dos últimos séculos, não é? Tem obras absolutamente únicas, e conta-se que um vizinho dele, a certa altura, viu descarregar uma pedra enorme dentro do jardim dele, e ele, como o vizinho morava lá ao lado, foi ver o processo. E começou a ver o Miguel Ângelo começar a martelar. Aquilo era um calhau, e não era uma coisa... Um calhau. E ele começou a martelar, tira daqui. E passado alguns meses, estava uma estátua lindíssima lá, uma das obras-primas do Miguel Ângelo. E aquele vizinho ficou impressionado. E foi ter com o Miguel Ângelo. E disse: "Pai, eu estou impressionado. Porque há uns meses, sabe que isto era um calhau feio e agora está aqui uma peça belíssima." E o Miguel Ângelo teve uma expressão muito interessante e real. Ele disse o seguinte: "Não, esta imagem sempre esteve lá, eu só tirei o que estava a mais." É um facto. Aquilo estava lá, ele só tirou o que estava a mais. Tirando o que estava a mais, ficou uma coisa espetacular. Amados, o compromisso com o reino é uma experiência de transformação. E como é óbvio, nós precisamos que estes conteúdos desta nossa influência, que é Deus, nos transformem. E não vamos ser ingênuos. Estas influências que andam agora aí também transformam, e até transformam mais do que aquilo que a gente espera, porque eu não sei se ouviram falar nisso, mas principalmente no tempo da pandemia, muitas famílias e professores
perceberam que depois da pandemia, quando algumas crianças voltaram às escolas, estavam a usar expressões e eles começaram a questionar, mas de onde é que isto veio? Veio dos influencers, dos vídeos que eles tinham andado a ver durante aquele período todo. E isto transforma muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Agora, vejam o que Deus quer fazer connosco. Ele quer mesmo transformar-nos e obviamente isto é muito mais do que informação. Isto precisa de ser aquele processo de tirar o que está a mais, para que de facto nós ficamos algo realmente bonito. Esta transformação é muito evidente. Nós, voltando ao texto de João 15, que temos andado a considerar, está lá presente, porque quando Jesus falou nesta vida que satisfaz, ele lembra que o Pai, que é o agricultor, ele faz isto que está aí descrito. Ele já cuidou de vocês, cuidando-vos para que tenham mais vigor e utilidade, graças aos ensinamentos que eu vos dei. Ou seja, por outras palavras, Deus pega nas varas, que somos nós, e limpa-nos, e está lá a dizer que é através da palavra que Ele faz essa operação. Para quê? Para que nós possamos dar mais fruto. Este texto de Hebreus é-nos muito conhecido, não é? A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, chegando à divisão da alma e do espírito, como que uma junção de osso e medula. Ela é capaz de distinguir os pensamentos, as intenções do coração. Não há nada em toda a criação que esteja escondido aos olhos de Deus. Pelo contrário, tudo está patente e descoberto perante aquele a quem temos de prestar contas. Vejam bem a intensidade da intervenção transformadora de Deus através da sua palavra. E vou terminar este ponto com mais esta expressão que eu creio que é importante. Sendo o nosso compromisso com o Reino uma experiência de dependência, nós somos mesmo dependentes. Eu sei que com estes youtubers que andam aí também anda muita gente dependente, quase que uma droga. Tem que ver o que é que ele disse. Está bem, antigamente as pessoas, mais uma vez a malta mais velha, mas isso aqui ainda mais de 20 anos, porque lembramos de coisas que hoje já não fazem sentido nenhum. Mas antigamente era muito usual encontrar pessoas que não saíam de casa sem ir ver o horóscopo. Não é? Pessoas que não iam ver. Hoje o pessoal não sai de casa sem ouvir o que é que aquela influencer disse sobre a roupa que está na moda e a pintura e o penteado. Amados, Deus quer que nós sejamos realmente muito dependentes dele. Sejamos dependentes, por exemplo, no sustento, na alimentação. E por isso, vejam, Jesus lá em Mateus 4 diz isto. Ele, porém, respondendo, esta conversa é uma resposta entre Deus, entre Jesus e Satanás. É naquele momento em que ele foi tentar no deserto. Ele respondendo e diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus o que fez foi redescrever ou transcrever, dizer a Satanás algo que Deus já tinha dito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, nós precisamos ser dependentes da palavra no que diz respeito ao nosso sustento, porque ele vai ser absolutamente essencial. Em Salmos 119, nós encontramos esta outra analogia, como são doces as tuas palavras à minha boca, mais doces do que o próprio mel. Para quem não gosta de mel é uma chatice, para quem gosta de mel tem que perceber a metáfora, não é? A palavra é realmente muito importante para o nosso sustento. Nós precisamos de depender. É uma santa e maravilhosa dependência que nós precisamos de ter deste nosso influencer através da palavra. Mas sabem, a palavra também precisa de ter este papel interventivo no que diz respeito à dependência na relação com a nossa segurança. E a palavra precisa de ser realmente a nossa segurança, a nossa defesa, e foi isso que Jesus fez. O texto que estamos ali a ver de Mateus 4 é exatamente isso. Jesus defendeu-se de Satanás com o quê? Jesus podia ter feito isso. O que é que vocês acham que Jesus podia ter feito a Satanás? E Satanás dizia, então eu fazia uma chamada, pai, manda aí os anjos que está aqui, os sujeitos a chatear. E na hora vinha uma legião de anjos e dava uma coça no Satanás. Era simples. O que é que Jesus fez? Jesus defendeu-se com a palavra. Nas 3 tentativas de Satanás de prejudicar e destruir Jesus, ele defendeu-se com a palavra. Isto deve ter alguma coisa para nos dizer para nós hoje. Desconfio disso. Paulo lá em Efésios capítulo 6, usa aquela
bem conhecida, aliás, na escola dominical, já que se calhar todos nós passamos por essa lição e até nos vestimos com as armaduras, com os capacetes, com a espada. Mas vejam, Paulo, lá no versículo 17, diz que também nos é necessário o capacete da salvação, assim como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, e a espada aqui é de defesa e é de ataque. Nós precisamos de depender da palavra. Meus queridos, se vocês pensam que são super-heróis, não são. Nós não somos super-heróis. Quem é super-herói é Ele. E Ele decidiu agir na nossa vida desta forma. Deu-nos recursos. E qual foi o recurso que Ele nos deu? A palavra. A gente que está comprometida com o Reino precisa de estar totalmente dependente da palavra para se alimentar, para se defender, porque o sustento e a segurança vem dele através da palavra. Obviamente poderíamos continuar aqui o resto da noite a ver aspectos dos quais a palavra faz muito sentido no que diz respeito ao compromisso do Reino. Mas eu desconfio que vocês já estão fartos de me ouvir isto. Mas eu queria ainda pôr um segundo aspecto importante para nós. É se aqueles que estão comprometidos no Reino precisam de ser influenciados por Deus, e isso vai acontecer através da palavra. Também é verdade que os comprometidos com o Reino precisam de ser influências de Deus. Espera lá, então, mas não estavas a dizer que os influencers são uma raça que não vale nada? Não, foi Deus que inventou e é bom. E Deus conta mesmo, nós já vimos isso. Deus conta mesmo que nós agora possamos ser seus agentes de influência para este mundo. Para mim, queridos, é impossível imaginar e até de aceitar, mas deve ser da minha idade, que alguém que está e que se diz comprometido com o Reino decida não ser um influencer de Deus. Eu não consigo conceber. Alguém, não, eu estou comprometido com Deus, estou comprometido com o Reino. Agora, essa coisa de ser influencer, não faz sentido. Quem está comprometido com o Reino de Deus, obviamente tem que entender que então está comprometido em ser influencer de Deus neste mundo. Sabem, lá em Mateus capítulo 5, é aquele sermão do monte, vocês lembram-se, não é? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, Deus dá dois elementos que nós conhecemos muito bem da nossa vida, que diz que nós somos para nos dar a ideia e dar-nos o conceito de como nós temos que ser influência neste mundo. Sabem o que é que ele usou? E aqui entra o problema da hipertensão, não é? Mas pronto. Diz que nós devemos ser sal e nós precisamos de ser luz. Vejam, estes dois elementozinhos são dois elementos simples de grande capacidade de influência e de transformação. Experimentem lá pôr o salzinho no bife e depois vão ver o que é que acontece. Ou não pôr e ver o que é que acontece. Vejam, não sei se já pensaram nisto, mas a escuridão é a ausência de luz. Sempre que a luz está acesa, o ambiente transforma-se. É isto que Deus pensou que nós havíamos de ser. E Jesus confirmou isso. Ele quer mesmo contar connosco para influenciarmos este mundo. Nós, aqueles que estão comprometidos com o Reino, precisamos de ser influências de Deus neste mundo. E percebemos que estes dois elementos, obviamente, são um bom elemento, são bons exemplos para nos dar a entender aquilo que Deus espera que aconteça em nós e através de nós. Mas, Romanos capítulo 12, versículo 2, nós conhecemos bem esse texto. Através do apóstolo Paulo, ele nos dá uma outra ideia que eu creio que não podemos deixar de considerar. Não se conformem com os padrões e costumes deste mundo. Queridos, este mundo é uma treta. Isto não presta. Está caído. Não sei se vocês já têm percebido isto, mas o céu não é aqui. Okay? O céu não é aqui. O céu é uma coisa muito melhor do que isto. Este mundo é realmente uma treta. E nós não nos podemos ajustar aos padrões e aos costumes deste mundo. Mas ele diz lá, sejam como pessoas diferentes através da renovação da vossa maneira de pensar. Desta forma conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Deus tem a mesma expectativa que cada um de nós, aqueles que estão comprometidos com o Reino, sejamos influências. E nós não o vamos ser se não formos influenciados e não estivermos sujeitos à palavra. Precisamos de entender que provavelmente, eu não sei se vocês também já pensaram nisto, mas provavelmente para muitas das pessoas que andam à nossa volta,
E vejam, nós estamos numa época em que nunca houve tanto acesso à informação e nunca houve tanta ignorância. E eu falo para mim, irmãos, eu falo para mim. Porque eu hoje, muitas vezes, não me preocupo em saber. Porquê? Porque eu vou ao Google e vejo. Isto é terrível. Isto é deprimente. Sabem, eu estava, por estes dias, e a propósito desta mensagem, deste texto que queria partilhar convosco, a reler um livro muito interessante sobre um pregador britânico do século XVII, Jonathan Edwards. E o exemplo dele, veja, numa época em que não havia nada do que nós temos hoje. Alguém comentava o Jonathan Edwards dizendo que cada mensagem dele era um compêndio de informação bíblica. Porquê? Porque ele não tinha o Google, nem tinha a Bíblia online para se fazer busca. Não, ele transcrevia os textos todos. Ele ia buscar aquilo tudo. E tinha que fazer tudo em papel, porque não havia outra forma de o fazer. Amados, nós estamos numa época em que nunca houve tanta informação, mas se vocês falarem com os vossos amigos, com os vossos colegas, e perguntarem se já leram a Bíblia, eles nem sabem o que é a Bíblia, muitos deles. E por isso, queridos, é bom que a gente entenda que nós que estamos comprometidos com o Reino, e que sendo comprometidos com o Reino, precisamos de entender que somos influências de Deus, provavelmente somos a única hipótese de alguém ter contacto com a palavra. Porquê? Porque eu vou lê-la? Não. Porque ele olha para mim e vê a palavra. Esta vai ser a forma de nós não nos moldarmos a este mundo e sermos agentes de transformação. É que, muito provavelmente, alguns dos nossos colegas não vão ter outra chance. Eu às vezes penso nisso e fico arrepiado com a responsabilidade de passar pela vida de alguém e esse alguém não perceber que eu sou alguém comprometido com o Reino e que sou alguém altamente influenciado por Deus e que eu quero influenciá-lo com este reino. E se eu falhar nesta tarefa, bom, isto é muito sério, irmãos, muito sério. Nós somos provavelmente a chance de muitas pessoas lerem e terem contacto com a palavra. E mais uma vez a palavra volta a ter um papel absolutamente fundamental na medida em que nós vivemos a palavra e a transmitimos àqueles que estão perto de nós. E isso, creio que se nós o fizermos, ninguém vai ficar indiferente. Eu creio que não. Bom, vamos ser influências de Deus? Amém. Vamos ser comprometidos com o Reino? Eu sei que agora é fácil dizer, ok, mas precisamos, amados, precisamos de ter Deus como o nosso maior influência. Eu queria, sinceramente, vos desafiar a uma loucura. Eu não vou dizer que vocês não vão ouvir alguns dos influencers e não vão ter. Eu também ouço algum, não daqueles dos tops dos youtubers, não ouço nenhum deles, mas tenho gente que me influencia, na qual eu ouço. São alguns em áreas que me interessam. Eu não vou dizer para vocês deixarem de fazer, mas eu desafiava-vos a nós fazermos uma contabilidadezita. Quanto tempo é que eu gasto a ser influenciado pelos youtubers e o pessoal do Instagram e dessas redes sociais? Algumas eu já nem sei o nome da rede social, estou mesmo a ficar velho. Pessoal com mais de 20 anos assim. Vamos fazer essa contabilidade. O tempo que eu invisto em ter acesso a alguns desses youtubers e alguns desses influencers e o tempo que eu gasto a ser influenciado por Deus. Façam essa contabilidade e depois decidam o que é que querem fazer. Mas há uma coisa que eu sei. Se vocês de facto querem ser comprometidos com o Reino, e eu espero que vocês queiram, eu espero que vocês desejem isso. E já agora, se alguém dos que estamos aqui ainda não é desses, convém que seja rapidamente. É a melhor forma de viver. E o Senhor Jesus está disponível para resolver esse problema para nós e para nos dar acesso à informação que a gente precisa, não é? Basta quereres, verbalizar com a boca, confessar, recebê-lo e bora lá ser comprometidos com o Reino.
Mas se de facto nós queremos e somos comprometidos com o reino, então, queridos, precisamos ser muito comprometidos com a palavra, porque não vai acontecer nada de relevante se não formos comprometidos com a palavra. Se desistirmos de termos Deus como nosso maior influência e se desistirmos da nossa responsabilidade de sermos influências neste mundo. Está bom? Estamos abençoados. O pastor já mencionou este versículo, mas eu vou reforçá-lo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diz o Salmo 119, 105. E é isto mesmo que nós vamos cantar enquanto continuamos a meditar sobre a importância da palavra na nossa vida. Ainda há pouco nós tivemos um estudo para os jovens e falávamos sobre o facto de Deus estar sempre connosco, independentemente da dificuldade da tarefa a que somos propostos, Deus está connosco. E o meu desejo é que nós possamos sair daqui com confiança, que não precisamos de desesperar, porque Deus vai nos ajudar e Ele promete-nos que é o nosso Deus e é o nosso Salvador. Thank you.
para te honrar, para te ouvir. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, porque nós temos acesso direto a ela, porque enviaste Jesus a nós. Agradecemos muito por este privilégio, esta oportunidade. Pai, te pedimos que nos ajudes a aproximar-nos de ti diariamente, Senhor. Buscar-nos, estar perto da tua palavra, meditar nela e aplicar, Senhor. Obedecer-te. Pai, usa a tua palavra em nós para mudar as nossas vidas. Pai, para nós podermos trabalhar no teu reino, Senhor. Sermos comprometidos contigo, Senhor, na oração, na palavra, Senhor, nas nossas vidas diárias. E isto oramos, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos mais uma vez e te agradecemos por podermos ter prestado este culto nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje batemos poucas palmas. Uma salva de palmas para a Beatriz.